Fui autorizado. A Giovana que me autoriza aqui. E tem que me comportar. Então, então eu vou compartilhar minha tela com vocês, que tem um... Amor, você tem que me autorizar a compartilhar. Vê se você consegue. Não apareceu nada aqui. Não, você tem que ir no meu usuário e clicar, tipo, autorizar. Bom, Gente, espero que... eu preciso ir em algum lugar para autorizar ou não? Tá tudo certo? Essas tecnologias não é comigo. Não, tá tudo certo. Eu imagino que Tá você tudo deva... certo? Ah, então tá bom, então tá bom. Tá tudo certinho. Imagino que você deva estar vendo minha tela agora. Tem título Esther, um homem e uma mulher para um momento como este. Isso mesmo? Uhum. Sim. Beleza, então. Perfeito. Então, eu vou orar e aí a gente inicia nosso período aí de meditação. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia, te agradecemos por esse tempo juntos, por esse grupo aqui, Deus, ah, e pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine nesse momento, Deus, que o Teu Santo Espírito possa abrir nossos corações e que possamos compreender mais a Tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração e seja conosco. Te agradecemos por já o que o Senhor permitiu fazermos durante esse dia, Deus, tantas atividades, estudos, ah, exercícios que fizemos hoje, Deus. Nesse momento pedimos que o Senhor nos ajude a focar, Deus, focar no Senhor, focar na Tua palavra e que possamos aprender mais dela, Deus, a fim de servirmos o Senhor com excelência. E que o Senhor também nos ajude a entendermos mais da Tua palavra para vivermos nossa vida de maneira que te agrada, Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, gente, então, eu coloquei esse título, né? Um homem e uma mulher para um momento como este, né? E um homem e uma mulher aqui, obviamente, inspirados nos personagens principais do livro de Esther. Mordecai, esse homem, e Esther, essa mulher, né? E aí, para um momento como este, é a linguagem que eu emprestei, né? Lá do capítulo 3. Se você quiser ir lá para a gente dar uma olhada juntos. Desculpa, capítulo 4, em que Mardoqueu, ele está argumentando com Esther, no capítulo 4, versículo 13, né? Mardoqueu enviou essa resposta a Esther, e eu estou lendo aqui na NVT. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Essa é uma frase chave, né, do livro de Esther, porque é uma chave que vai unir a questão da soberania de Deus com a responsabilidade do homem, né? Mardoqueu faz essa pergunta para Esther: será que então não foi para esse momento, essa ocasião, que você chegou à posição de rainha? Então ele reconhece ali nesse contexto, né, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade agora de Esther de defender o povo de Deus, né? Então, eu acho que é um título que engloba, né, tanto Esther Mordecai, o contexto lá do livro de Esther, como é algo que traz algo prático para nós, né? No nosso contexto, pensar justamente isso, que os homens aqui que estão nessa conversa, né, as mulheres que estão aqui,
Deus também tem esse propósito e esse momento como este, né? Essa questão que Deus nos coloca em lugares específicos, um propósito específico. Eu acho que vai ser muito legal, o nosso estudo de Esther. E eu coloquei também, né, estudo indutivo. O que eu quero dizer com isso? Estudo indutivo. Estudo indutivo nada mais é do que um estudo ah, do significado mais claro e natural que flui do texto, né? O estudo indutivo é basicamente você não impor nada ao texto, você não pegar a sua ideia da sua cabeça, e aí você lê o texto e você coloca a sua ideia no texto. Tem aquele texto muito famoso, por exemplo, de Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E muitos pegam aquele texto e tatuam, né? Coloca no tênis, enfim. E aí, quando tudo posso naquele que me fortalece, vira um slogan para absolutamente tudo. Tipo assim, eu posso pular muito alto, enfim. Quando, na verdade, lá no contexto, né? A gente nota que Paulo ele está falando principalmente de sofrimentos. Ele está falando de dores, está falando de um contexto de lutas, né? Então, quando ele fala tudo posso no que me fortalece, ele está querendo dizer principalmente as dores, eu posso aguentar todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Então, o estudo indutivo é isso, ele está preocupado bastante com o que o autor quis dizer e muito cuidado, né, com o significado do texto e não aquilo que a gente está pensando que significa e a gente impõe o texto, faz o texto significar aquilo, né? Então, o estudo indutivo vai usar muitas perguntas, vai fazer perguntas para o texto, então o texto vai responder para nós. Então, a gente tem segurança para saber o que o texto está dizendo, né? E se você gosta de uma boa história, né, você vai amar o livro de Esther, né? Você com certeza adora o livro de Esther. É um livro realmente que é uma história muito bem contada, né? Muito bem articulada. E é um livro que você não consegue parar de ler até você saber o que vai acontecer com cada um dos personagens, né? Ele é curto, cheio de ação, e você tem aquele anseio de saber como tudo termina. A gente fica naquela questão, né? Aquela pergunta, especialmente quando você leu pela primeira vez, né? O que será que vai acontecer com o herói e a heroína? O que vai acontecer com o povo de Israel? E o vilão, né? Amã, o que será que vai acontecer com ele? Então tem toda aquela trama, né? A, durante a narrativa que nos capta realmente, né? E é fascinante pensar como a gente gosta de boas histórias, né? Porque a própria palavra de Deus, a Bíblia como um todo, é uma grande história. E esse é o meu segundo ponto que eu coloquei aí, né? Essa história, a história de Esther, então, vai te ajudar a apreciar mais. Eu caí? Aí eu, Foi você? Se foi você, melhor, porque a gente espera que não aconteça de novo. Bom, eu estava no ponto número um, né? Então, voltando. Se você gosta de uma boa história, você vai adorar esse livro, né? Foi o ponto que eu comentei agora há pouquinho. E porque é realmente um livro fascinante, né? É um livro que te prende, tem uma narrativa muito direta, né? E subsequente. Então, isso é algo que ajuda bastante. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Agora sim. E essa história, então, foi o que eu comentei agora há pouco, vai te ajudar a apreciar mais a grande história, a grande narrativa da Bíblia, tá? Então, ah, na providência de Deus, né, foi isso que ele nos deu, né? Ele também se revelou a nós em uma história, a verdadeira e planejada desde a eternidade, Evangelho de Jesus Cristo, né? E até mesmo essa história, a história do Evangelho, ela é prefaciada, né, por várias outras histórias, Esther sendo uma delas. Então, da prefácie da grande história, a história de Cristo, a história do Evangelho, é prefaciada por Esther. E essa história de Esther, então, nos ajuda também a fazer sentido de nós mesmos, do mundo que vivemos e de Deus, né? Ah, e além de ser uma ótima história, né, que vai te ajudar a apreciar mais a história da Bíblia,
existe o fato de que o Deus Trino, nosso Criador, inspirou esse livro juntamente com outros, né? E totalizando os 66 livros do cânon cristão, com a nossa Bíblia, né? E Esther, então, tem um propósito específico, né? Ela contribui de maneira específica com esses 66 livros, né? Sendo um desses 66 livros. E esse livro, como todos os outros 65, foram escritos para a nossa edificação, né? Por exemplo, Romanos 15, né? Versículo 4, diz assim, né? Paulo diz lá em Romanos 15, 4: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí a gente chega nos três grandes temas, tá? Que eu gostaria de resumir aqui o livro de Esther, né? O primeiro deles sendo providência, né? Essa boa mão do Senhor agindo no ordinário. Isso é uma coisa assim que é fascinante você notar no livro de Esther, porque cada coisinha que acontece, né? Cada detalhe que acontece, parece que é o acaso, parece que é sorte, mas na verdade é a boa mão do Senhor agindo no ordinário. E as implicações disso para nós são enormes, né? Porque a gente muitas vezes passa pelo nosso dia a dia e tudo que acontece por vezes no nosso dia a dia é algo ordinário, né? E por vezes a gente se pergunta, né? "Não, Deus, será que o Senhor está trabalhando aqui no ordinário? Não bateu o cartão no trabalho? Enfim, pegar a van, nas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, será que o Senhor está agindo ali, né? E olhando para o livro de Esther, a gente pode concluir que sim, né? O ordinário em Esther é realmente muito ordinário, né? E até porque o nome de Deus não é citado lá. Gente, acho que o problema sou eu. Deixa eu tentar uma solução aqui para ver se melhora. Para você está travando também? Tá. Mas está travando, tipo assim, vocês não entenderam nada que eu falei até aqui ou deu para entender? Não, deu para entender. A última palavra sua foi que Deus age nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então é por isso que não está indo, não? Ok, tá bom, obrigado. Eu vou alterar um aqui na internet, que eu acho que agora vai melhorar, vai solucionar esse problema, se Deus quiser. Bom, eu alterei algo aqui, vamos ver se agora melhora um pouco. Então, estava comentando sobre os três grandes temas do livro de Esther. O primeiro deles, providência. E, e o que é interessante ver, né, no livro de Esther é que o nome de Deus não aparece lá, né? Ao ponto de algumas pessoas ainda ficarem assim, nossa, mas por que que Esther está na Bíblia? Nem tem o nome de Deus. Mas é justamente isso, né, que a gente vai ver, que é algo intencional do autor. Ele realmente está fazendo isso de maneira a deixar claro que mesmo quando Deus não é citado, né? Quando ele não é mencionado, mesmo assim ele está presente. Ele está controlando a história, ele está controlando cada coisa que acontece e para proteger o povo dele, para que ele mesmo seja glorificado. A gente também vê no livro de Esther o tema da obediência, né? A gente vê como que a Esther e Mordecai, eles estão buscando viver de maneira fiel nesse exílio, né? Nesse local em que eles estão exilados, eles não estão na terra deles. Ah, e é algo muito parecido conosco, né? Nós hoje vivemos no exílio no sentido de que nós ainda não estamos no local que é realmente a nossa casa. Então, existem paralelos entre nós e Esther e Mordecai aqui, e a gente vai aprender juntos, então, o que que é uma presença fiel em um contexto pagão, né? Como que a gente pode, então, viver de maneira fiel, obedecendo ao Senhor
nesse exílio. E o último tema, os últimos temas principais aí do livro é cosmovisão, que a gente também vai ver em Esther, a guerra e disputa que há entre as duas cosmovisões. Uma é natural, terrena e secular, a outra é divina e dependente de Deus e da revelação de Deus, né? Uma é de Amã, daquele que é inimigo dos judeus, daquele que está atentando contra o povo de Deus, aquele que quer usar a sorte como uma maneira de manipular as coisas, de manipular as situações. Parece muito, nos dias de hoje, aqueles que usam, por exemplo, o horóscopo, esse tipo de coisa, né? Usando da sorte ou da predição do futuro como uma maneira de beneficiar a si mesmo. E o outro lado é justamente o povo de Deus, de Esther e Mordecai, que fielmente estão buscando ali ter a cosmovisão que provém da palavra de Deus, né? Um, Amã, busca controlar e usar a criação para os seus próprios fins, e outra, né, que é Esther e Mordecai, busca servir e descrever a criação para os propósitos de Deus, né? E aí a gente já começa agora a falar um pouquinho sobre o livro em si, né? Sobre o livro de Esther. Como eu falei hoje, vai ser um pouco mais panorâmico. O livro de Esther, obviamente, vem do nome hebraico de Esther, e que na verdade provém, né? Provavelmente deriva da palavra persa para estrela, né? Que é Stara. E, e aqui é interessante também notar, né? Que o significado desse nome Stara, né? No persa, eu até pesquisei alguns outros dicionários, eu estava procurando, na verdade, qual o significado do nome Esther, né? Em persa, né? E eu encontrei também alguns significados do tipo destino, que eu achei bem interessante, porque é um tema também que vai ser tratado muito forte no livro de Esther, né? Alguns identificam o nome Esther como a deusa Babilônia Star e o nome do tio Mardoqueu com o deus babilônio Marduk. Então, aí uma informação também relevante. Aqui é uma possibilidade grande porque, olhando, por exemplo, para Daniel e seus amigos, que receberam nomes babilônicos, pagãos, Esther e Mordecai, Mardoqueu, ah, também poderiam ter recebido esses nomes, assim como Daniel e seus amigos, né? E Esther também tinha um nome hebraico, né? Um nome que é mencionado aqui no capítulo 2, que é Hadassah, né? E Hadassah significa murta. Murta era uma árvore, é uma das variedades de árvores que os israelitas tinham onde eles moravam. E eles usavam a murta para construir barracas durante as festas dos tabernáculos, né? Às vezes usado como um símbolo para prosperidade, né? Então aqui a gente vê um pouquinho do título do livro de Esther. A gente caminha para a data e autoria do livro, tá? Se porventura tiverem alguma pergunta, algum comentário, só me interromper e a gente para e conversa, tá bom? Fiquem à vontade. E pode usar a mãozinha também, acho que tem uma ferramenta da mãozinha aí no chat. Você pode usar a mãozinha, a Giovana vai ver a mãozinha e aí ela me avisa aqui. Então vamos lá para a data e autoria. O livro de Esther ele é anônimo, tá? Não fica claro exatamente quem é o autor. Muito provavelmente ah, é, era Mardoqueu, né? A gente ainda não sabe, não tem certeza, mas possivelmente era Mardoqueu. Ah, e durante a história da igreja, muito se tem debatido sobre o seu valor e canonicidade, né? Lutero foi um dos que se opôs bastante à canonicidade do livro de Esther, mas a grande maioria dos teólogos a aceita, né? Assim como os judeus que foram eles que, quando Jesus vem, né? Que é aquele que de maneira última define o que é o cânon, que são os 66 livros da Bíblia, que estão na Bíblia, né? Jesus, ele assume que o livro de Esther tá ali no meio também, né? Quando ele afirma a lei, profetas e os salmos, né? Ele inclui o livro de Esther ali. O autor era um judeu da dispersão que morava na Pérsia. Então, os judeus em geral acreditavam que os autores sejam os membros da grande sinagoga
Já o José, como eu comentei, ele defendeu que a autoria é de Mardoqueu. Provavelmente fundamentada em Esther 9:20, né? Em Esther 9:20 a gente vê que Mardoqueu escreveu estas coisas. E aí lá a gente não sabe exatamente se está se referindo à carta do decreto que ele enviou para todo o reino, ou se realmente o texto está se referindo ao livro de Esther em si. Outros candidatos seriam Esther, seriam Esdras, na verdade, e Neemias, porém é muito improvável. E sobre o autor, a gente pode dizer que ele era judeu, por conta da quantidade de informações sobre a festa de Purim, a preservação dos judeus, sobre todo o Império Persa, a ausência de referência a Jerusalém e Judá, ah, sugere realmente que ele era um judeu que estava na dispersão, que estava realmente morando na Pérsia, né? E, e tem muitos costumes detalhados dos costumes dos persas, né? Então era alguém que provavelmente morava ali na Pérsia ou nas redondezas. E o livro teria sido composto por volta de 450, 350 antes de Cristo. E aí eu trouxe um gráfico para a gente que descreve mais ou menos a época então que o livro de Esther teria sido escrito. E é importante notar, tá exatamente aqui, você não consegue enxergar, mas exatamente aqui que está escrito livro de Esther. Está em inglês, porque eu não encontrei nenhum que ah, fosse tão detalhado como esse em português. E o que é interessante aqui notar é que o livro de Esther está exatamente no meio, né, em relação à sua data, dos capítulos 1 a 6 do livro de Esdras, ah, e dos capítulos 7 a 10, né? Então ele fica basicamente no meio ali, depois dos capítulos 1 a 6 de Esdras, né? Então é importante qualificar isso, né? Porque quando a gente vai lendo, estudando um livro de Esther, a gente vai também interagir um pouquinho com Esdras e saber essas datas vai ser importante, né? E aí depois eu compartilho esse material com vocês, mas aqui a gente tem bem detalhado, né? O momento em que o banquete de Xerxes aqui, quando a rainha Vasti é deposta, né? Quando que Esther é coroada rainha, enfim, a gente tem detalhado isso no reino lá de Xerxes, né? E aqui falar de um assunto talvez um pouquinho mais complicado, mas importante também, que é o assunto de historicidade, tá? A maior parte dos problemas de historicidade se refere a uma visão pobre da narrativa histórica. O que seriam esses problemas, tá? São pessoas que dizem, né, do tipo assim, o livro de Esther, ele tem alguns fatos, né, que talvez estejam um pouco longe do que a gente tem de alguns registros arqueológicos, enfim, de algumas coisas que talvez fiquem um pouco longe, né, daquilo que talvez cientistas ou outras pessoas tenham inferido, né? Mas o ponto é justamente que, por vezes, não é feito uma harmonização, né, do texto bíblico com cuidado com aquilo que foi revelado ou que foi descoberto, né? Então, e o que eu estou colocando aqui é justamente isso, que a maior parte dos problemas, desses problemas que por vezes as pessoas levantam sobre Esther, né, pode ser facilmente respondido com uma visão correta sobre a narrativa histórica de Esther, tá? E a atitude dos judeus em relação ao livro sempre foi muito favorável, né? Fazendo declarações até impressionantes de que na era messiânica, por exemplo, somente a Torá e o livro de Esther sobreviveriam e seriam lidos. Isso é muito interessante. Tirando os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá e ah, o livro de Esther era o livro mais lido pelos judeus. Então eles tinham realmente um amor e um apreço pelo livro de Esther. Esther é uma narrativa histórica contada de uma perspectiva, ou seja, romance histórico. Isso foi uma das coisas que eu até comentei numa, da, numa das aulas recentes que eu tive a oportunidade de dar, né? Que por vezes a gente pensa em história, né? Ou, sei lá, o documentário do Fantástico sobre, enfim, a Segunda Guerra Mundial, né? Isso são fatos históricos do que aconteceu,
exatamente como aconteceu, porque foi lá um jornalista e produziu exatamente passo a passo o que aconteceu, né? Não, na verdade, toda história tem um ponto de vista. Toda história é contada a partir de uma perspectiva, né? E o livro de Esther não é diferente. O autor, ele não só uniu fatos históricos, mas ele, unindo esses fatos históricos, ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma visão e um objetivo quando ele escreveu aquilo. Então, ele uniu aqueles fatos históricos, aquelas verdades, sim, mas ele tem sim uma perspectiva, ele tem sim um, ele tem os preferidos, né? O preferido dele é o povo judeu, é o povo da aliança. E ele vai defender o povo da aliança contando a história de Esther. E ele vai usar, sim, verdades, né? Coisas que aconteceram, mas ele vai contar dessa perspectiva, né? Então, eu gosto dessa descrição de um romance histórico, tá? Então, tem uma certa liberdade, literária, mas isso não liberdade suficiente para ele falar coisas que não são verdade. Não, sempre coisas verdadeiras, coisas que aconteceram, fatos históricos, mas sempre com uma perspectiva. Vai ficar mais claro isso mais para frente um pouco. Então, todas as possíveis objeções contra a historicidade do livro de Esther podem ser endereçadas, tá? Esse é um resumo da obra aqui, né? Elas podem ser explicadas, tá? Então, essa frase do Barry Webb, acho que explica bem, né? Então, se é história, e eu estou preparado para citar que é história como relato e não como crônica. É basicamente um documentário lá do Fantástico, que tem alguém produzindo com um objetivo específico naquela história. Essa qualidade artística do livro, sua narratividade, para a qual aponta termos de gênero como romance e novela, né? Então, o livro de Esther, ele tem sim ah, é, fatos, né, ali no seu conteúdo, mas ele tem essa característica mais de um romance, de uma novela, né? Porque o autor, ele rebusca bastante, ele usa muito, ele é muito literário quando ele constrói a sua narrativa lá em Esther, né? E aí a gente vai para a parte mais legal, que é as questões literárias aqui do livro de Esther, né? O autor de Esther, ele sustenta uma dinâmica de ações velozes, concentrando em eventos, incidentes e não na descrição de caráter. E isso é legal. Você nota que, assim, ele não fica descrevendo muito as características pessoais, né? A personalidade de Mordecai, de Esther, de Amã, mas ele simplesmente, rapidamente entra na narrativa e conta a narrativa, e ao observarmos a narrativa, então a gente tira conclusões sobre o caráter de cada um, né? Boas histórias são assim, elas apresentam um problema para ser resolvido, então a solução do problema é inesperada, né? E o que é muito interessante aqui é que a estrutura de Esther, o livro inteiro, é um grande quiasmo, tá? O que que seria um quiasmo? Quiasmo é essa estrutura aí que eu coloquei, ah, em que você tem um primeiro elemento, que eu estou chamando de A, né? E uma repetição desse primeiro elemento, no caso de maneira oposta, lá no final, num A', que é lá no capítulo 10. Depois tem o elemento B, né, que é o primeiro decreto do rei, os capítulos 2 e 3. Depois esse elemento repetido lá embaixo, no final, no B', o segundo decreto do rei, os capítulos 8 e 9. Depois a gente tem o C e o C', que é o confronto entre a mãe e Mardoqueu, nos capítulos 4 e 5. E no C', triunfo de Mardoqueu sobre Amã, nos capítulos 6 e 7. E o meio de tudo, né, a parte central ali do sanduíche, do quiasmo, naquela noite o rei não pôde dormir. Ou seja, é um acontecimento sobrenatural ali, em que o rei, que a gente vai ver que ele achava que era Deus, que era o Todo-Poderoso, naquela noite o Todo-Poderoso, né, não deixou ele dormir. E então esse se torna então esse centro aí, esse recheio desse grande quiasma, né? E aqui é algo fascinante, irmãos, irmãs, porque a gente começa a ver o quanto que a palavra de Deus ela é preciosa, o quanto que ela é intencional, precisa, e o quanto que a gente precisa gastar bastante tempo com ela, porque
conseguir enxergar essas coisas leva tempo, demanda tempo. A gente precisa realmente deixar o texto bíblico marinar no nosso coração para que a gente receba todo o benefício, então, do estudo, né? E a ênfase do autor de repetir frases-chave é um ponto importante na análise literária, né? Então, a gente vai ver que, por vezes, ele está repetindo, né? Frases-chaves. A gente vai ver que tem alguns personagens que eles têm características que se repetem, né? A questão da ira é muito significativo. A questão dos banquetes são muito significativos no livro de Esther. E também é o ponto de vista dos personagens, narrador e dos leitores. Então, a repetição, quando a gente pensa na literatura hebraica, é algo muito importante que a gente deve. E o livro de Esther é um livro que faz parte da literatura hebraica. A gente tem que prestar atenção nessa parte dessa questão da repetição. E o que seria então a mensagem? Estou terminando aqui. Do livro de Esther, né? Eu peguei aí, colei do Carlos Oswaldo Pinto, que é ah, ele já faleceu, está com o Senhor, mas ele foi um homem de Deus, né? Que estudou bastante. Voltei. Até onde vocês ouviram? Até o finalzinho do slide anterior? Sim, você ia concluir alguma coisa aí. Tá. É, deixa eu compartilhar. O que eu falei estava chegando na parte final, nesse sentido que eu vou concluir. Então, a mensagem, né, do livro de Esther, eu copiei aí, tomei a ajuda do Carlos Oswaldo Pinto, né, para essa mensagem, que é a seguinte: a fidelidade de Deus à aliança abraâmica é demonstrada na maneira soberana e providencial como ele preserva seu povo do ódio gentílico, mesmo quando Israel está alheio à intervenção divina na história. Então, o Carlos Walder resume muito bem o livro de Esther aqui para nós, né? Porque realmente a gente vai ver que é justamente a fidelidade de Deus, a aliança abraâmica, aquele que ele prometeu a Abraão lá em Gênesis, né? E que é demonstrado então aqui no livro de Esther, porque a gente vai ver quando a gente começa no capítulo 1, 2 aqui, né? Que o decreto para o povo de Israel voltar para a Terra Prometida, para Jerusalém, enfim, já tinha sido decretado, né, quando Esther e Mordecai estão na Pérsia, né? Então, parece que realmente tinham alguns israelitas que não sei se era algo estratégico, mas parece ser algo assim que eles estavam meio alheios, né, ao que Deus estava fazendo lá em Jerusalém. Então, mesmo quando, né, nesse contexto em que Israel estava alheio, estava meio que, tanto faz, será que Deus está agindo mesmo? Mesmo nesse contexto, né, quando há o ódio gentílico, quando há pessoas querendo destruir Israel, né, Deus então age, se lembrando da aliança abraâmica, de maneira soberana, de maneira providencial, né, nos decretos, em cada uma das reuniões lá todo o poderio de Xerxes, Deus está agindo, e então ele preserva o seu povo do ódio gentílico, né? E então aqui estaria um resuminho aí do livro de Esther. E aí a gente chega no nosso último slide, ah, com uma tarefa, tá? Que eu sugiro que a gente faça, tá? E assim, não quero pressionar você, não quero falar assim, se você não fizer isso, você não pode participar, não, pelo contrário, tá? O objetivo é realmente aproveitar o máximo que você pode, né? Que a gente pode desses encontros, né? Mas essas tarefas vão te ajudar justamente naquilo que eu falei do estudo indutivo do texto. Vão te ajudar de maneira, lendo o texto, observar coisas que você não observou antes, porque você está marcando, você está sublinhando, você está, enfim, prestando atenção a palavras-chave, e isso vai ajudar bastante, né, durante no estudo do texto. Então, por exemplo, ler o livro de Esther duas vezes. Então, na primeira leitura, somente nos capítulos 1 e 2, tá? Para essa semana. Opa.
somente nos capítulos 1 e 2, você vai marcar os personagens principais em cores diferentes, incluindo os pronomes e os títulos, tá? Então, o que que isso significa? Que você vai usar, sei lá, uma caneta marca-texto, você vai usar o que você tem aí à sua disposição, né, para marcar os personagens. Você vai lá e vai marcar, por exemplo, no meu caso, o amarelo aqui é o Rei Xerxes, né? Então, eu marquei de amarelo por todo o texto, tanto o Rei Xerxes, quando aparece a palavra Rei Xerxes, quando aparece a palavra ele, né, o pronome ele, que se refere ao Rei Xerxes, eu marquei sempre com a mesma cor, de amarelo. E escolhi uma outra cor para a Rainha Vasti, eu escolhi uma outra cor para Esther, enfim, para Mardoqueu, uma cor para cada um deles, tá? E aí incluindo os pronomes e os títulos, porque isso vai ajudar você a prestar uma atenção maior no texto. Um outro também que é interessante é sublinhar os lugares com uma cor específica. Então, no meu caso, eu sublinhei, né, ah, em verde todos os locais, em verde, basicamente. Sublinhar, simplesmente passei uma linha. No meu caso, eu passei duas linhas, né, embaixo de cada um dos locais aqui, em Esther. Circular com uma cor específica, referências de tempo. Então, circular, no caso, como que eu fiz assim? Lugares como lugares geográficos, Índia, Etiópia. Isso, exatamente. Obrigado, amor. Lugares aqui são lugares, cidades, né? Ou localizações. Por exemplo, na Cidadela de Suzano, a Fortaleza de Suzano, é um local, né? Então, você pode sublinhar essas cidades locais para poder te ajudar na interpretação do texto também, a prestar atenção mais no texto. E circular com uma cor específica referências de tempo. Isso é muito importante, porque é justamente as referências de tempo no livro de Esther que vão mostrar para você as grandes divisões do livro, tá? Então, vou pedir para você circular, um, um, nos- por exemplo, no terceiro ano, né, circular essas referências de tempo. Então, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, tem no terceiro ano de reinado, né? Então, no terceiro ano de reinado de Xerxes, você pode circular aquela informação, tá? Eu estou pedindo também para você marcar as palavras banquete e furioso, indignado em cores específicas, tá? Então, essas palavras são palavras-chaves na interpretação de Esther. Então, a palavra banquete, você vai ver que é uma palavra que vai aparecer do capítulo 1 até o capítulo 10. Então, você vai ver que ela é essencial para entender a estrutura de Esther, o que que o autor está fazendo aqui com essa palavra banquete, né? Então, marque a palavra banquete e também furioso, indignado, que também é uma palavra que aparece bastante aqui, especialmente nos primeiros capítulos, tá? Eu vou pedir para você assistir um vídeo sobre Esther do Bible Project, que eu vou colocar o link daqui a pouquinho. E na segunda leitura, você vai responder essas três perguntas, tá? Descreva as características dos personagens principais, então Esther, Mordecai, Xerxes, Amã, Vasti. São os cinco principais, né? Quais são as características de cada um deles enquanto você lê o livro de Esther, né? O que que você pode observar de cada um deles? Aí a segunda pergunta, compara as características de Vasti e Esther, quais são as similaridades e as diferenças? E aí a última pergunta, leia Esdras 4, de 1 a 6, por que talvez Mordecai tenha dito para Esther não revelar sua nacionalidade? Então aqui está uma tarefinha, né, uma coisa para a gente começar a estudar o texto bíblico de maneira indutiva, tá? Tem alguma pergunta sobre a tarefa aqui? Ou sobre qualquer coisa? Oi, Kelly, eu vi que você saiu, não sei se você perdeu aqui uma parte. Eu perdi, mas não tem problema não. Depois eu leio esse daqui. Tá bom, beleza. Então é isso, gente. Aqui que eu vou compartilhar esse material com vocês também, eu mando por e-mail depois. E vocês podem ver a tarefinha aí, mas assim,
não necessariamente você precisa fazer isso para ter o benefício do estudo de Esther, tá? É uma recomendação, é algo que eu acredito que vai te ajudar, mas você não necessariamente precisa fazer isso para aproveitar, tá? Eu vou colocar aqui no chat agora o link do vídeo para vocês assistirem também. Mas eu queria ouvir de vocês também um pouquinho aí, qual a expectativa de vocês? Ah, enfim, estão empolgados, não estão? Achei bem legal, Léo. Vai ser bacana, o estudo vai ser muito importante aí pra gente aprender. Confesso que eu nunca reparei no livro de Esther. Eu acho que vai ser um aprendizado bacana. Minha internet está bem ruim aqui hoje, então estou tentando dar print screen às vezes, tirar do mudo, colocar no mudo e tá difícil aqui. Ah, entendi. Eu vou mandar por e-mail essa apresentação, aí pelo menos você consegue ver aí, se precisar rever alguma coisa, você tem a apresentação contigo aí. Eu vou Legal, mandar. show de bola. Mas por E aí, enquanto sem dúvidas, tá? perfeito. E a ideia nossa é a gente, com esse compromisso aí de tipo 1 hora e 15 no máximo, né? E, e aí, olha, você colocou aqui, eu mandei só para você. O que que eu mandei só para você? O link, ao invés de mandar para todo mundo, tava no de mandar para mim. Eu não mandei para o resto das pessoas? É, pra gente não chegou aqui não. Não mandou, porque estava Não. selecionado de mandar para mim, que antes eu tinha mandado só para você mensagem no chat. Aí você tem que mudar aí na hora de clicar. A gente já percebeu que a Polly é a preferida aqui, né? Ih, já tá causando divisão. Mas eu não mandei o link tipo da reunião em geral, assim, pra galera? Não, só o vídeo. Ah, não. Ah, só o vídeo. Ah, O tá. Só o vídeo, vídeo. só o vídeo. Ufa, agora, A Polly mandou A Polly aqui. mandou, né? beleza. É, então é isso, gente. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa planejada aqui. Não, acho que é isso. Deu para entender a questão do estudo indutivo, né? Qual que é a ideia? Sim. Sim. Beleza. Bom, vou orar então mais uma vez e aí a gente se despede então. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Agradecemos a Deus pela bênção da tecnologia, Pai. Obrigado por dar sabedoria a homens, mulheres, e a gente poder ter esse tempo à distância, e ainda assim aprendemos da palavra de Deus. Ah, Pedimos que o Senhor abençoe o restante da nossa noite e o nosso esforço, Deus, de estudarmos a Tua palavra. Nos dê diligência, nos dê, nos dê um amor pela Tua palavra, Pai. Nos dê um amor pelo consolo que ela traz e que o Senhor nos ajude a manter o nosso desejo, a nossa dedicação para conhecermos mais do nosso Salvador Jesus Cristo. E essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Tamo junto, gente. Deus abençoe e, se Deus quiser, até a semana que vem. Na verdade, até domingo, né? A gente se vê Gente, antes. boa noite. Até mais, gente. Tchau, Valeu, gente. gente. Boa 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 noite. 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 Obrigada, Pastor Léo. De nada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Até tchau. mais.